O tropicalismo foi um movimento de compositores baianos liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil que revolucionou a música tradicional brasileira. Após o declínio da Bossa Nova, foi necessário para que o conjunto de artistas denominados tropicalistas se reunissem para mudar e libertar a cultura brasileira. O lançamento do movimento se deu em 1967, com as músicas Alegria, Alegria de Caetano Veloso, Contra o vento, sem lenço, sem tormento, no sol de quase dezembro, eu vou. E Domingo no Parque, de Gilberto Gil. O rei da brincadeira, Rei José, o rei da confusão, Rei João, um trabalhava na feira, Rei José, outro na construção. Rei João. No Festival de MPB da TV Record. A censura começou no dia 31 de março de 1964, que foi uma data que o brasileiro não consegue esquecer. Os militares tomaram o poder e o país começou a ser controlado por uma ditadura que não parecia ter fim. O controle e a censura imposta à cultura no Brasil fazem parte de um capítulo muito delicado e importante no Brasil. O objetivo é sempre o mesmo, manipular a informação. Foi assim que os censores acabaram com a liberdade de expressão, que sempre foi dito com argumentos estranhos e não convincentes. O tropicalismo teve grande influência da cultura pop brasileira e internacional e de corrente de vanguarda, como por exemplo o concretismo. O tropicalismo inovou em mesclar aspectos tradicionais da cultura e inovações estéticas, como por exemplo a pop art. Inovou também em possibilitar um secretismo entre vários estilos musicais, como por exemplo rock, bossa nova, samba, bolero, entre outros. Essas músicas continham um tom poético, abordando os temas do cotidiano de maneira inovadora e criativa. O Tropicália foi bastante influenciado pela Guerra Fria e muitos de seus membros também eram contra a Guerra do Vietnã e pediam aos Estados Unidos a retirada dessa guerra. Outros membros apoiavam a União Soviética, pois para eles defenderem a União Soviética era defender o direito dos trabalhadores. Pode-se dizer que o ano de 1973 foi o pior ano para o MPB, pois inúmeras músicas foram censuradas. E essa data ficou conhecida como o Ano Negro. Dentre as várias músicas censuradas no regime militar, as principais foram Cálice, de Chico Buarque, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai. As principais músicas que se caracterizaram e populacionaram foram Tropicália, de Caetano Veloso, Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval. Cadê Teresa, de Jorge Ben, Cadê Teresa? Onde anda minha Teresa? Cadê Teresa? Onde anda minha Teresa? Aquele Abraço, de Gilberto Gil. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Os principais cantores de MPB que se destacaram na época da ditadura militar são Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Amado Batista, Geraldo Vandré. O pós-tropicalismo surgiu logo após o tropicalismo, sendo caracterizado por canções de caráter sombrio, de solidão e tristeza, escuridão, temática de morte e sentimento de derrota. Teve como sua maior representante Gal Costa, que já era considerada a musa do movimento, mas agora com uma postura mais agressiva. O movimento tropicalista termina com a prisão de Gilberto Gil e Caetano Veloso em 1968. Em 1969,
Caetano é exilado do país, pondo fim ao movimento tropicalista. Não. Leia a frase inteira, Gui. Os militares tomaram poder. Pera. Os militares tomaram poder e o Brasil. Os militares. Tá foda, pensa num cara. Fale, Os militares tomaram poder e o país foi controlado por uma ditadura que parecia não ter. Não. Ah. Os militares. Já cortei. Os principais cantores de MPB que se destacaram na época da ditadura. Fala certo, piada já. Vai ter que pôr em cima. Os principais cantores de MPB que se destacaram na época da ditadura militar. Daí você falou. Tá, eu vou falando pra você, sério aí. Foi assim que os censores.